Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Denis, essa aqui é a Letícia. Juntos, em junho de 2021, a gente saiu numa expedição pelos parques nacionais brasileiros, são 74. A gente até agora visitou 26 e a gente está para falar aqui justamente do 26º, que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. É o quinto parque nacional do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 5 parques nacionais, apesar da pequena extensão territorial do estado, além de vários parques estaduais também, maravilhoso isso do Rio de Janeiro. E a gente então vai contar um pouco da Restinga de Jurubatiba em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo aqui a gente vai contar um pouco mais da visão de cima, assim, o que é esse parque e tudo mais. E no próximo a gente vai contar um pouco mais da visão de dentro, do que a gente visitou, o que a gente sentiu, o que a gente viu, né? Sim. E para começar, acho que é interessante contar que esse é o parque que é o 10º parque mais visitado do Brasil, né? Em 2019 ele recebeu 140 mil visitantes. E é muito curioso, porque esses visitantes são basicamente todos ali das comunidades ao redor do parque, das cidades que estão ali ao redor do parque. Porque em termos de turismo que vem de fora, ele é muito incipiente ainda, tanto que deu essa sensação da gente ser os únicos visitantes do parque. Enquanto a gente estava lá, a gente não cruzou com ninguém mais, tudo que a gente fez, a gente estava ali sozinho e ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma visitação bastante extensa. Esse parque, ele tem 44 quilômetros de extensão de faixa de terra, né? Ele tem uma parte de areia, né? De areia, ele tem uma parte, ele tem uma parte que dá então para o mar, mas é um mar extremamente bravo, é um mar bastante perigoso, um mar que geralmente as pessoas não entram. Tem muito vento também e, portanto, as pessoas usam muito as lagoas que estão na parte de dentro. São 18 lagoas ao longo dessa extensão de 44 quilômetros, que é o que gera esse turismo bastante intenso das comunidades ao redor, que as pessoas vão ali meio como se fosse a praia delas, né? Ao invés de colocar sua cadeira, tomar sua cerveja na frente do mar, o mar sendo perigoso e tendo muito vento, elas ficam do lado das lagoas. Chegamos à Restinga de Jurubatiba. E se tem uma coisa que não dá certo com a gente é o clima toda vez que a gente vai pra praia, né? A gente foi lá na Lagoa do Peixe, lá no sul. Meu, o tempo tava horroroso, tava passando um vento, não sei nem se vai dar pra ouvir isso daqui. Aí a gente foi pro Superagui, logo na época das butucas ou mutucas. E meu, tipo, novembro mais chuvoso da história da humanidade. Aí a gente chegou aqui e olha só, que beleza! Vou filmar aqui o vento. Cadê a nossa? É isso aí. Então, acaba sendo por um lado um parque praia, o que é muito bacana de ter muito visitante, né? Mas por outro lado, essas pessoas acabam visitando o parque não saindo com a educação ambiental necessariamente, né? Isso não é de todo mal, né? Tem pessoas visitando, tem pessoas respeitando ali a questão do ordenamento, do lixo e tudo mais. O ICMBio fica ali bem pertinho, né? A portaria da onde tem essa principal lagoa, que é a Lagoa de Jurubatiba, que é a mais visitada. Mas ele também é um oásis, assim, porque você chega, né, e você vê cada uma dessas lagoas. As lagoas mais do sul, elas são maiores em extensão, são mais profundas, são melhores para banho. E as lagoas mais do norte do parque, elas são menores, não que elas sejam pequenas, hein? Todas são grandes. Elas são menores, são mais rasas. Então elas não são tão boas para banho de pessoas, né? Não estou falando de tomar banho, né, com sabonete, nada disso, mas entrar para se refrescar, porque faz um calor ali naquela região. Mas essas lagoas mais para cima é onde vem muitas aves fazer parte da migração. Então a gente viu algumas aves ali na Lagoa do Peixe, né, que fica lá, o Parque Nacional mais ao sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul. Alguns deles passam lá e passam aqui também para migrar para o norte, né, para o hemisfério norte, em busca de mais calor, né? Então aqui na época do inverno eles vão para o norte, que lá é verão.
É o que justamente aconteceu agora. Então a gente foi no mês de junho e a gente acabou não vendo muitas aves migratórias. A gente viu uma ou outra, mas a gente não viu o grande volume. Isso acontece ali até março, abril, que é aí que elas migram, né? Então março, abril elas estão comendo, elas estão se reproduzindo ou estão, né, terminando de crescer a ninhada, né? E aí eles estão fortes o suficiente para poder voar, que são aves que às vezes voam 5.000 quilômetros de uma vez só, né? Que é muito bacana, né? Como os maçaricos. Exato, relembrando que são aves que saem lá da Terra do Fogo, na Patagônia, e que chegam no norte da América do Norte, às vezes percorrendo 32.000 quilômetros em um ano. E para fazer toda essa jornada, elas precisam de alguns refúgios onde elas vão parando, como o Dê falou, para se alimentar, para se fortalecer, para conseguir terminar essa jornada. A Restinga de Jurubatiba é um desses refúgios onde essas aves param para se alimentar, para se fortalecer, e do mesmo jeito que a Lagoa do Peixe, lá no Rio Grande do Sul, também é um desses refúgios. Vão ter outros ao longo do caminho. Então isso já mostra a importância desse parque, né? Essa ideia da dimensão continental mesmo, como as coisas estão todas conectadas, né? O que a gente faz aqui nesse parque ou na Lagoa do Peixe vai estar impactando diretamente a fauna, os biomas e o mundo natural lá da América do Norte, né? Isso é muito interessante. Mas voltando para a Restinga de Jurubatiba, tem um fenômeno que acontece que é muito interessante, que é a abertura da Barra da Lagoa, que eles falam. A gente não viu isso, mas todas essas lagoas estão de alguma forma interconectadas, como se fossem vasos comunicantes, e elas, com o volume de água, elas vão crescendo, crescendo. Em algumas determinadas épocas do ano, se o volume de chuvas é tão intenso a ponto delas crescerem muito, acontece essa ruptura da barra, que une então a lagoa com o mar. É quando a lagoa começa a escoar para o mar, e aí o mar, em contrapartida, vai entrar, vai mudar a questão da salubridade da água, porque a gente pode dizer, no que a gente visitou, as lagoas estavam com água bastante doce, Bem né? doce. Muito doce. Mas isso nem sempre é assim, é um ciclo, é um equilíbrio, né? Isso que eu acho que é interessante também desse parque. Se você vai visitar numa determinada época, você pode ter uma experiência completamente diferente da nossa, porque a salubridade, a cor da água vai ser completamente outra. E isso acontece também à medida que você tem 18 lagoas, cada uma com uma especificidade única, então a cor da água entre cada uma delas pode variar, porque uma vai ter mais acúmulo de matéria orgânica, a outra vai ter mais influência direta do mar, então isso vai se transformando e faz com que cada uma delas, apesar de elas estarem na mesma faixa, tenha características muito especiais, o que favorece a amplitude, né, a biodiversidade da fauna. Quer dizer, tem pássaros que vão se adaptar melhor a uma lagoa ou a outra, eles têm opção para escolher. E eu acho que uma outra coisa bacana que a gente aprendeu lá e que eu não tinha ideia é que é um lugar muito novo, né? Então, ali era fundo do mar, e não é assim, tudo é fundo do mar, né? O sertão era fundo do mar. Depois, quando estiver no sertão, a gente fala mais disso. Mas ali era fundo do mar há 20 mil anos, super pouco tempo atrás, né? O que aconteceu foi que, então, o mar recuou ali, de alguma forma, por algum fenômeno, e ali, então, se formaram essas lagoas. É uma planície, assim, enorme, né? E aí foi brotando vida ali. E por isso que é uma formação pioneira que depois a gente vai mostrar no próximo vídeo, né? Mas é muito interessante de ver isso, né? Porque realmente, além de ser uma formação muito nova, né, em termos de tempo, 20 mil anos é nada para essas formações, né? Ao mesmo tempo, o parque é muito novo também. O parque, ele foi criado em 98, né? E em geral, os parques que a gente vê, que a gente tem visitado, que são criados há menos tempo, eles são mais mexidos, né? Eles são parques onde já teve mais plantação, aonde de repente tem um pinus que foi plantado no entorno e isso foi entrando no parque e tal. Ali aconteceu alguma coisa, a gente tem algumas teorias, né? Aconteceu alguma coisa
que isso tá muito bem preservado, né? Então o pessoal que a gente conversou conta que desde que o parque foi criado ainda está muito mais bem preservado. Então tem muito mais fauna aparecendo, desde o sabiá da praia, até eles estão vendo mais mamíferos. Tem gente contando que tem uma onça parda que está chegando por ali, que deve estar vindo de um outro lugar. Tem, como chama, tamanduá mirim também aparecendo, a gente infelizmente não viu, né? Mas parece que tem então uma fauna já crescendo ali, o que é muito bacana. Só relembrando que o fato de ter uma onça rondando a região, como a onça é topo de cadeia, mostra que você tem um ecossistema bastante equilibrado, né? Porque a onça vai ter alimento, quem é comido pela onça vai ter alimento, quem é comido pela onça alimento, né? Enfim, toda essa cadeia alimentar que é tão importante. E, só para complementar, desculpa, realmente esse parque ele preserva a restinga, que é uma fitofisionomia, parte de Mata Atlântica, que é a mais bem preservada do país, né? Então realmente a vegetação que a gente viu ali é incrível, né? E o que eu queria complementar, né? Sendo um parque novo, então trouxe uma surpresa pra gente, né? De por que ele tá como que ele foi tão bem preservado durante todo esse tempo. E a gente fica imaginando, né, como o mar ali é muito bravo, existem alguns balneários que chegam até o mar. Eles estão fora, né, estão circundados assim fora da área do parque, né, mas eles estão rodeados de parque nacional e as pessoas sabem muito bem os limites, pelo que a gente entendeu ali, né? Aqui é parque, aqui pode pescar, aqui não pode e tal. Tem toda essa delimitação. Mas como o mar é muito bravo, a nossa ideia, né, o que a gente fica imaginando é que talvez não tenha explodido como um balneário nesse sentido, né? E que talvez por isso que tenha sido preservado por ali, né? O que acaba sendo muito bom, porque esse lance da areia, se você tira a vegetação, vai sobrar areia, 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 né? Se você tem a vegetação fixa a areia, né? E quando você tira então a vegetação, a gente vê acontecendo isso em muitas faixas litorâneas, em muitos lugares no mundo inteiro, né? Porque você tira esse ciclo da areia. O mar traz a areia, às vezes o mar varre a areia, o vento leva a areia, às vezes o vento traz a areia. E quando você tira essa camada protetora, a areia fica muito mais solta, muito mais fácil de ir embora, né? Que vai interromper esse ciclo. E aí pode ser que a praia também vá assoreando, vá diminuindo e você tenha o mar entrando, né? Então é bacana essa característica da restinga e a importância dela existir, porque ela permite com que ela mesma consiga sobreviver, né? Se a gente começar a construir casas ali, se a gente fizer uma estrada no meio, isso com certeza vai ter repercussões que vão ser irreversíveis de certa forma, porque a gente vai interromper o ciclo da areia, né? Acho que é uma coisa que a gente pensa muito pouco, né? Ou pelo menos eu pensava muito pouco, que é o quanto a areia tem uma influência e uma ciclicidade que faz parte do movimento natural e que ela vai sendo depositada, o mar pega de novo, né? Todo esse movimento influenciado pelas marés, que tem uma correlação direta com o ecossistema que está em terra e que a gente, ao mexer, acaba tendo consequências não imaginadas, né? E falando em mexidas, inclusive, essa região tem uma situação que é muito única, que é uma mexida bem grande, né? Que deu certo nesse sentido, enfim. Não sabemos, né, quais foram todas as repercussões, mas que é o canal Campos Macaé. Bom, estamos aqui num caiaque, parece que a gente está na Amazônia, a gente está no Pantanal, mas a gente está no Rio de Janeiro ainda. E aqui é a restinga de Jurubatiba. E a gente está num lugar que parece que não passa ninguém, né? Parece um lugar assim que a gente é o primeiro a passar aqui, o que é uma sensação sempre muito boa, de certa forma, né? Mas esse daqui é o canal que ligava Macaé a Campos,
Ele foi construído pelo homem, unindo uma série de lagoas aqui, inclusive da Restinga, do que hoje é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, e tinha 104 quilômetros. Era o segundo maior canal em extensão do mundo, uma obra assim enorme, e ela durou por 2 anos, porque depois que levou acho que 30 anos para ela ser feita, e depois de 2 anos veio a estrada de ferro, que substituiu o trânsito aqui que tinha de cana e depois, enfim, de café também, que era a ideia, tá indo aqui pro frente. Vai dar para ver o canal aqui. Uma obra feita ainda na época do Império, uma obra faraônica. Ele é maior do que o Canal do Panamá, para vocês terem uma ideia, em termos de extensão, não em termos de largura. E ele foi feito na época do Império para escoar a plantação de cana. A região tinha muita cana-de-açúcar, até Macaé, que era onde tinha um porto. Uma obra, então, que demorou bastante tempo, mão de obra escrava, que foi de alguma maneira conectando as lagoas, mas escavando terra mesmo em algumas outras partes do canal. E esse canal foi meio que esquecido. Hoje é uma coisa super interessante porque você passeia por ele, a gente foi por ele de caiaque e parece que ele está bastante integrado, né? Não parecia que era alguma coisa que tinha sido feita, né? A gente estava ali do mesmo jeito que a lagoa tinha outros braços, tinha um dos braços que era o canal e que a gente conseguiu percorrer para ter essa sensação de como que tá. E o parque, inclusive, tem uma ideia muito grande de trazer de volta esse turismo histórico, que é juntando o turismo da natureza com esse turismo histórico, porque é algo muito relevante ali daquela região que carrega, né, essa marca importante. Ai, que legal essa história, né? Porque no final a gente, pelo jeito, aprendeu com essa história de fazer grandes construções faraônicas no nosso país. Usar o dinheiro público e depois não usar, né? Porque hoje em dia isso não acontece mais, né? Depois você corta. Bom, mas acho que é isso, né? Então, para contar um pouquinho, a gente gostou muito desse parque. No próximo vídeo a gente vai contar o que a gente viu ali de dentro. Sim, então aguardem o próximo vídeo, espero que gostem e a gente se vê daqui a pouco. Obrigada!